Meus queridos, já passamos da metade da nossa série. São 9 marcas. Hoje, pela misericórdia de Deus, veremos a 5ª marca. Então, o tempo está realmente voando. Então, vou fazer uma pequena recapitulação. A essa altura do campeonato, talvez alguns já tenham até esquecido algumas das marcas que nós já vimos. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez ou que não estão acompanhando sequencialmente, a primeira marca que foi apresentada foi a pregação expositiva, pelo pastor Diógenes. No domingo seguinte, a segunda marca foi teologia bíblica. Foi a primeira marca que eu apresentei aqui. Depois o pastor Diógenes falou sobre o evangelho. E na semana passada eu falei sobre conversão. E hoje falaremos sobre evangelização. Caso os irmãos queiram revisar cada uma dessas marcas, tenha ficado alguma dúvida, ou queira compartilhar com algum amigo, alguma pessoa, podem compartilhar, podem ter acesso no canal da Igreja Batista Cares. Todas as pregações estão disponíveis lá e também as minhas pregações estão no meu canal do YouTube, Mateus Bittencourt Oficial. Os irmãos podem ter acesso. Mas antes de começarmos propriamente a pregação sobre evangelização, eu gostaria de fazer a indicação de um livro muito importante, um livro que trata especificamente desse assunto, até porque a gente trata cada uma das marcas, mas acaba dando uma pincelada do assunto, porque os assuntos são bem mais amplos do que o autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável se propôs a trazer. O livro que eu indico é Evangelização e Soberania de Deus, do autor J.I. Packer, escreve J.I. Packer. Esse livro é publicado pela editora Vida Nova. E ele tem uma proposta, irmãos, de apresentar uma dúvida fundamental de muitas pessoas. Se Deus é soberano, por que nós devemos evangelizar? Então ele explica isso, ele se dedica a falar apenas sobre esse assunto no livro. É um livro pequeno, é um livro curtinho, com pouco mais de 100 páginas, e só tem apenas 4 capítulos. Então, os irmãos procurem adquirir esse livro, pois certamente será de bastante edificação para a vida de cada um de vocês. Na primeira vez que eu li o livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, eu fiquei com a dúvida logo que eu me deparei com o índice do livro. Porque observem que na semana passada eu falei sobre conversão. Hoje eu vou falar sobre evangelização. Cronologicamente, seria melhor a gente falar sobre evangelização, que vem antes da conversão, não é isso? Mas o autor, ele fez isso de forma proposital. Porque ao falar sobre evangelização, ele não trata apenas do assunto da conversão. Evangelização tem outros desdobramentos além da conversão das pessoas. Então, propositalmente, ele dividiu dessa forma, e é justamente nesses outros pontos que nós iremos enfatizar nessa manhã. O texto que será a divisa da mensagem de hoje está em Romanos, capítulo 10. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. E veremos do versículo 9 até o versículo 15. Romanos, capítulo 10, verso 9 até o verso 15. Diz a palavra do Senhor. Eu estou lendo na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar mais uma vez.
Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, glorificamos o teu nome por esse domingo, dia em que o nosso Senhor e Salvador ressuscitou dentre os mortos. Agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, entoando cânticos ao Senhor, aprendendo mais de ti, fazendo orações ao Senhor. E, ó Deus, quando nos deparamos diante da realidade que nós estamos vivendo, das oportunidades que nós temos, ó Pai, em vivermos em um país onde até o momento temos liberdade de culto, podemos falar do Senhor, podemos vir aqui publicamente e compartilhar a tua palavra. E lembramos, ó Pai, que houve um dia na nossa história em que o Senhor nos chamou. Houve um dia que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor mudou a nossa história. E nós queremos, ó Deus, te glorificar, te exaltar, te bendizer, ó Pai. Porque tu és o Rei das nações. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus todo-poderoso, ó Pai. E o Senhor fará tudo aquilo que lhe apraz. O teu plano, o Senhor dará cabo do início ao fim. E por isso, ó Deus, pedimos o teu direcionamento ao falarmos sobre esse assunto tão importante, a evangelização. O meio que o Senhor determinou para que o seu nome seja proclamado e exaltado entre todos os povos. Oramos e te agradecemos por essa oportunidade de termos sido alcançados por essa maravilhosa graça e por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a carta do apóstolo Paulo foi uma apresentação que o apóstolo aos gentios escreveu para se apresentar para aquela igreja. Paulo não foi o plantador da igreja de Romanos, apesar de muitos acharem isso. Se vocês verem logo no começo da carta, ele começa a se apresentar e começa a apresentar aquilo que ele pregava. Ele começa a falar como Deus se revelou aos homens desde o início que as coisas foram criadas, se revelando a homens gentios, pessoas que não tiveram contato com a lei de Moisés, pessoas que vivem em diversas realidades e vivem completamente distante do contexto cultural do povo judeu. E ele começa a falar também de como Deus se revelou especificamente aos judeus, aos descendentes de Abraão. E ele começa apresentando que não há diferença nem entre gentios e nem entre judeus. Ele cria a figura de um judeu moralista, e ele começa, que era uma coisa típica no tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e ele criou essa figura do judeu moralista como forma retórica para poder apresentar. Então, em diversos momentos da carta, ele começa a fazer perguntas. Ele começa a antecipar possíveis dúvidas e questionamentos que os seus leitores poderiam ter. Então, ele começa fazendo várias perguntas, como se fosse um judeu se perguntando: como é que pode isso? Como é que a gente recebeu a lei e não há diferença entre judeu e gentil? Então ele começa a apresentar sobre a salvação, sobre a justificação pela fé e vai tratando de diversos assuntos. Ao chegarmos aqui no capítulo 10, ele começa a se dirigir, a explicar como foi que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e como Deus, por meio da rejeição dos judeus, ele abriu o espaço para gentios, pessoas de todas as tribos, conhecerem o Messias, o Salvador maravilhoso. Mas é importante pontuar aqui, meus amados irmãos, que o fato dos judeus rejeitarem o Messias e Deus abrir portas para que pessoas fora da nação de Israel participem da aliança do Senhor, isso não foi uma espécie de plano B. Jesus veio para os judeus não receberam, então agora Deus abriu as portas para os gentios. Não foi um plano B. Deus sempre teve o propósito de ter o seu nome glorificado e exaltado por pessoas de todas as tribos. Quando nós estamos lá no Antigo Testamento, lá ainda na história de Noé, nós vemos que Deus, ele deu um reset na humanidade. Ele salvou uma família e a partir daquela família ele reiniciou todas as coisas, ele começou todas as coisas. E ainda assim nós vemos que o problema do pecado continua existindo. Vemos logo depois que Noé sai da arca, os seus descendentes fazem o quê? Querem construir uma torre de Babel. Deus separa as pessoas em diversas línguas e essas pessoas vão se espalhando pelo mundo. É aí que surgem os idiomas diferentes, é aí que surgem diversas nações.
E logo depois nós vemos a história de quem? Abraão. Deus chama um homem pagão, de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Abraão era um homem que adorava os astros, contemplava as estrelas, tanto que o seu nome era Abrão. Abrão significa pai elevado, o homem que observava as estrelas. Ele era uma espécie de astrólogo, ele cultuava os astros. E aí Deus chama esse homem do meio da sua idolatria, do meio do seu paganismo, se revela a esse homem e diz: olha, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia da sua parentela e você vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir daí nós vemos esse plano se expandindo, esse plano sendo descortinado ao longo da Bíblia, onde aqueles que são os descendentes de Abraão são aqueles responsáveis por espalhar essa promessa, espalhar essa bênção, abençoar todas as famílias da terra. Nós sabemos, a partir do Antigo Testamento, por exemplo, o livro dos Salmos, nós vemos que o propósito de Deus sempre foi ter o seu nome glorificado. Nós cantamos hoje um louvor baseado em um salmo: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Também observamos, meus amados irmãos, que Deus, ele no livro dos profetas, por exemplo, lá no profeta Isaías, nós vemos Deus falando que ele queria que o seu nome fosse proclamado, que ele queria que o seu nome fosse exaltado. E ao chegarmos no Novo Testamento, nós entendemos que é a partir do Senhor Jesus Cristo onde há uma internacionalização da pregação da palavra de Deus. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, no que diz respeito desse anunciar as obras de Deus, é que no Antigo Testamento, a vontade de Deus era que as nações viessem até Israel para poder conhecer as verdades do Deus eterno, as verdades de Israel. Então você vê muito essa figura nos profetas, onde pessoas vão até Jerusalém para poder conhecer a verdade de Deus, conhecer o Messias, conhecer a sua grandeza. E no Novo Testamento há uma diferença. Ao invés das pessoas virem até Israel, há um ir até as pessoas. Há o ide, a grande comissão. Então antes as pessoas vinham até o centro. Agora a gente sai do centro e vai até as periferias, vai até as extremidades para poder proclamar a mensagem do Evangelho. Então, esse é um movimento importante para que você possa compreender o propósito de Deus para as nações no Antigo e no Novo Testamento. Voltando agora para o texto que nós começamos, Romanos capítulo 10, eu quero considerar com os irmãos alguns pontos aqui antes que a gente vá seguindo para os tópicos da mensagem de hoje. Eu vou ler novamente com os irmãos e trazendo algumas reflexões daquilo que vimos na semana passada. Diz o verso 9, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Na semana passada eu disse para os irmãos que não basta apenas falar da boca para fora. Ora, me converti, agora sou crente. Falar apenas não é suficiente, mas o falar, o confessar, faz parte desse movimento de transformação, esse movimento de mudança, de conversão, essa mudança de direção. Observe que o apóstolo Paulo diz: há um confessar com a boca e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então nós vemos a confissão pública, nós vemos uma mudança no coração, uma transformação no coração, né? Ele fala, em teu coração crê. E observem que o crer para a salvação não é uma crença na crença, como muitas pessoas dizem aí fora. Por que você acredita? Ah, eu acredito porque eu acredito. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé e vai dar certo. E qual é o fundamento da sua fé? É porque eu tenho muita fé. É uma fé que se baseia na própria fé. Aí fora você vê diversas pessoas que têm uma fé baseada na própria fé. Observem que a fé salvadora, a fé transformadora, a conversão, ela acontece por uma fé, por meio da fé, em uma mensagem.
existe um conteúdo na mensagem. Olha o que ele diz aqui, ó. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A pregação do evangelho é uma mensagem. É o proclamar de uma mensagem. Existe um autor, se não me engano é o A.W. Pink, que ele disse assim certa vez: pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Essa frase parece muito bonita, né? Muito piedosa, né? Então, enfatiza muito a ideia de você viver para a glória de Deus, de você dar um bom testemunho, de você honrar o nome do Senhor. Isso é importante, nós veremos isso ao longo da mensagem. Mas não há condições de você proclamar o evangelho, falar do evangelho sem você, quer dizer, pregar o evangelho sem falar do evangelho. Não tem como você levar a mensagem de arrependimento e salvação apenas fazendo um trabalho social, apenas levando marmitas para as pessoas em situação de rua, apenas praticando caridade, apenas buscando ser um bom vizinho, sem se envolver com problemas, nesse tipo de coisa. O máximo que você vai conseguir com isso é ser uma pessoa legal, uma pessoa ética, uma pessoa que faz um trabalho social agradável, mas isso não é pregar o evangelho. Sabe? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Pregar o evangelho, evangelizar, necessariamente existe o proclamar, o falar. Aquilo que Deus fez e aquilo que Deus é. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quando ele fala todo aquele que nele crê, ele está falando dentro desse contexto que não há diferença nem entre judeu e nem entre grego. E aí ele continua: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele só está desenvolvendo aquilo que ele disse até o momento na exposição da carta. Existem diferenças culturais, existem diferenças financeiras entre as pessoas, existem diferenças na etnia das pessoas, no grau de instrução das pessoas, mas ainda assim, a maneira que Deus escolheu para poder salvar as pessoas passa pela proclamação da mensagem do evangelho. Da criança que se arrepende e crê ao idoso, do analfabeto ao PhD. Há a proclamação da mensagem, que obviamente deve ser contextualizado para a pessoa, o ambiente que a gente está, mas que há a necessidade da proclamação. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem a necessidade da obra missionária e da evangelização. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós vemos aqui a igreja como um todo sendo envolvida na grande comissão. Cada um com seu papel, cada um com seu chamado, cada um com seu dom, mas a igreja como um todo está envolvida na grande comissão. E essa parte da carta é muito importante para o propósito do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, além dele apresentar a sua mensagem, aquilo que ele cria, aquilo que ele estava proclamando, ele tinha um propósito específico. Ele queria ser enviado por aquela igreja em Roma como missionário para a Espanha. A região da Espanha, que era conhecida como Ilírico, naquela época era conhecido como os confins da terra. Era o fim do mundo. Não havia nenhum outro lugar a mais do que aquela região extrema para o conhecimento da época. Então, ir para a Espanha seria ir até os confins da terra. Seria completar a missão que Jesus deu. Pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então o apóstolo Paulo estava mirando isso. Eu já preguei em toda essa região da bacia do Mediterrâneo. Já plantei igrejas em todos os lugares. Falta um local, falta um reduto, a Espanha, os confins da terra. E vocês estão numa posição estratégica em Roma, aí na Itália.
Eu quero conhecer vocês, eu quero ter tempo de comunhão com vocês, quero ser edificado com vocês e quero edificar vocês. Ele conhecia muitas pessoas naquela igreja. Tanto que nos créditos da carta, né? Usando essa referência dos filmes, né? Que no final tem lá a ficha das pessoas que participaram. Nos créditos de Romanos, ele vai mencionando nominalmente diversas pessoas que ele conhecia naquela igreja. Então, há esse envolvimento da igreja como um todo, irmãos, na pregação e na expansão do evangelho. A partir de agora, irmãos, iremos dividir a mensagem em 4 tópicos. Esses próximos tópicos, eles têm uma afirmação e 3 perguntas. A afirmação é a seguinte: vamos começar dizendo o que não é evangelização. Certo? Eu comecei mencionando alguns exemplos do que não é evangelização, focando em obra social e na nossa vida com a nossa vizinhança. Mas, em primeiro lugar, o primeiro subtópico desse ponto é que evangelização não é imposição. Tem muita gente que acha que evangelização, pregar o evangelho, é impor uma coisa para as pessoas. E não é. Diferente do islamismo, diferente do que é feito em alguns países no Oriente Médio, nós não podemos querer que o evangelho seja pregado de forma impositiva às pessoas. Imagine que houvesse uma mudança no nosso país, onde o cristianismo se tornasse a religião oficial do Brasil. Talvez por um primeiro momento acharíamos isso uma bênção. Né? Que maravilha, o cristianismo é a religião oficial do Brasil. Muitas coisas erradas que acontecem no nosso país vão deixar de existir, porque o cristianismo é a religião oficial do Brasil. Mas isso não é uma bênção, irmãos. Isso é um grande problema. Porque a partir do momento em que uma religião se torna a religião oficial de um país, automaticamente todas as pessoas que fazem parte daquele país se tornam parte da igreja oficial. Ou seja, pessoas que não creem em Jesus começam a ser consideradas cristãs. E isso é um grande problema. Me permitam fazer algumas considerações históricas, mencionando 2 momentos que isso aconteceram. Na antiguidade, no século IV, houve o chamado Edito de Milão. Isso aconteceu no ano 313, quando o imperador Constantino ele parou com uma perseguição que estava muito acirrada contra os cristãos. Ele propôs uma liberdade religiosa. O cristianismo passou a ser aceito como mais uma das diversas religiões que eram praticadas no Império Romano. O problema do cristianismo para os romanos não era que os cristãos adoravam a Jesus, porque eles adoravam muitos deuses. O problema do cristianismo para eles era a exclusividade do cristianismo. Nós não vamos adorar Júpiter, nós não vamos adorar Marte, nós não vamos acender incenso para o imperador. Então, se você não faz isso, cristão, você está cometendo crime de traição. Você é contra César. Você não acende incenso para o imperador. Você não adora os nossos deuses. Então você é perseguido. Com Constantino, essa perseguição para. Começa a haver uma liberdade religiosa. Ano 313. Em 380, um pouco mais de 60 anos, surge um novo imperador chamado Teodósio. Teodósio ele faz um edito, o Edito de Tessalônica. E o que é que disse o Edito de Tessalônica? A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Automaticamente, aquelas pessoas que praticavam a idolatria se tornaram cristãs? Para o Estado, sim. Então, agora, de perseguido, o cristianismo se tornou o perseguidor. Então, começou a impor a conversão para as pessoas que não eram convertidas. E isso trouxe muitos problemas. Inclusive, o misticismo e essa mistura que existe hoje na chamada Igreja de Roma. Muitas coisas que você observa na Igreja Católica Romana, tudo é fruto da mistura do que acontecia no Império Romano.
No Império Romano havia a figura da deusa mãe. Em todos os panteões sempre há a figura de uma deusa, uma figura feminina, que tem grande destaque entre as deusas. E qual é a deusa, entre aspas, do cristianismo para o católico romano? A figura de Maria. Sempre há a figura de um Deus mais velho, um Deus barbudo, musculoso, que cuida de tudo. No panteísmo romano é a figura do Júpiter. E aí eles começaram a fazer figuras representando Deus. Você vai lá, por exemplo, já na época do Renascimento, quando a Capela Sistina foi pintada, aquela figura clássica que representa Deus tocando no dedo do homem, como é que Deus é representado? Uma figura romana, um Deus musculoso, com cabelo liso, barbudo, né? Havia naquela época a figura dos deuses das cidades-estado. Como é que eu posso dizer? O nome é padroeiro. Isso foi aglutinado, absorvido pelo cristianismo. Então, cada cidade cristã começou a ter o seu padroeiro. Entende? Então, isso traz muitos males para a igreja. Tempo depois, no tempo da Reforma Protestante, a Reforma, irmãos, não foi um movimento uniforme, como muitas vezes a gente acaba pensando. Foi um movimento dividido por conta de questões geográficas, por conta das circunstâncias daquela época. Então, nós podemos falar que houveram reformas protestantes. Houve a chamada reforma magistral, em que os reformadores, eles usavam o poder do Estado para poder implantar a reforma. Então, nos países em que os reis daquele determinado país, eles abraçaram a reforma, aqueles países se tornaram reformados. Você vê o que aconteceu na Alemanha. O rei da Alemanha, na época, ele abraçou a reforma. Então, a Alemanha se tornou um país reformado. Então, a igreja luterana se tornou a igreja oficial da Alemanha. Você vê lá na Suíça, a reforma de João Calvino. Então, lá se tornou um reduto. Ali havia uma ligação entre a igreja e o Estado. Você vê na Inglaterra, o rei Henrique VIII e os seus sucessores. O rei abraçou a reforma por questões de interesses espúrios. Ele queria se separar da mulher, a Igreja Católica não aceitou, então ele se auto-intitulou cabeça da Igreja da Inglaterra, e por aí vai. Você utilizar a imposição, o poder da máquina pública para pregar o evangelho, isso não traz conversão. Isso traz muitos problemas. E esses mesmos reformadores que eu mencionei, que foram importantes, que foram usados por Deus, eles mesmos perseguiram outros crentes, outros que desejavam a reforma, mas não eram a favor de uma reforma por meio da máquina pública, né? A chamada reforma radical. Agora, voltando para cá, saindo da história, né? Eu quero dizer para os irmãos que a única maneira de haver conversão é através da atuação do Espírito Santo. É através da proclamação da mensagem do Evangelho e da atuação do Espírito Santo. O Deus que estabeleceu os fins foi o Deus que estabeleceu os meios. Deus estabeleceu que quando a mensagem é pregada, se Deus quiser, Ele trabalha no coração de uma pessoa, o Espírito Santo convence aquela pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. E Deus trabalha naquele coração. É uma obra sobrenatural. É uma obra que não faz parte da capacidade de quem prega. É uma obra que não está no controle do pregador. Ninguém tem um controle da conversão. Ninguém pode converter ninguém. Se há uma conversão genuína, ela é produzida por Deus. Não é pela oratória, não é pela preparação, não é por nada que você possa fazer. Ninguém tem o poder de converter ninguém. Nenhuma lavagem cerebral e nem autossugestionamento pode converter ninguém. Porque se for lavagem cerebral, se for autossugestionamento, vai passar. Como acontece em diversos grupos aí fora. Vamos fazer o momento do encontro com Deus. O momento em que todo mundo vai para um determinado lugar,
técnicas de psicologia são realizadas, muitas coisas para mexer com as emoções das pessoas são feitas. As pessoas choram, as pessoas vão à frente, as pessoas tomam decisões, e o que é que acontece quando essas pessoas voltam para a sua vida cotidiana? Tudo isso se esvai. O próprio Billy Graham, um grande avivalista do século XX, que fazia cruzadas evangelísticas, lotando vários estádios ao redor do mundo, ele, no final da sua vida, reconheceu que ao passar novamente por aqueles lugares onde milhares de pessoas tomavam decisões, ele viu que muitas daquelas pessoas abandonaram. Porque foram movidas pelas suas próprias emoções. Não foi Deus que fez a obra. Porque, meu amigo, porque, minha amiga, quando Deus faz a obra, não tem como resistir. Não tem como você voltar atrás. É como os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus olhou para eles em um momento em que todos o abandonaram. Jesus falou para uma multidão que estava atrás dele, ele falou: olha, vocês estão atrás de mim porque vocês querem pão. É por isso que vocês estão vindo atrás de mim. E aí as pessoas foram embora. E aí Jesus perguntou: e vocês não vão embora não? E aí perguntaram: para onde nós iremos? Se só tu tem as palavras da vida eterna. Isso é conversão. Isso é transformação. As sociedades são transformadas, meus irmãos, pelo Evangelho, porque Deus toma homens e mulheres, colocam esses homens e mulheres dentro das suas igrejas, e a partir daí ele revela os seus atributos, e isso transforma a nossa vida. Isso transforma a nossa mente. Isso transforma o nosso entendimento sobre família. Isso transforma o nosso entendimento sobre trabalho. Isso transforma a nossa esperança com o poder público, com as autoridades, com a educação, ou seja lá qual for a estratégia humana. A conversão trabalha nos nossos relacionamentos interpessoais. Esse é um ponto que o autor Mark Dever trata muito. Como os relacionamentos interpessoais da igreja local servem como testemunho na proclamação do evangelho, na evangelização. O próximo ponto que vamos tratar é que, dentro desse ponto ainda do que não é evangelização, é que evangelizar não é contar o nosso testemunho pessoal. Contar o testemunho pessoal em certas ocasiões tem o seu lugar, é válido, é importante em alguns momentos, sim. Pode abençoar as pessoas que precisam em determinado momento. Mas ainda assim, meu irmão, ainda assim, minha irmã, seu testemunho pessoal não é evangelizar. Quando você fala do que aconteceu na sua vida, você não está pregando o evangelho. Você está contando o que Deus fez na sua vida. Mas ainda assim, não é o evangelho. O evangelho, irmãos, não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo. O evangelho é sobre aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz. O evangelho, meus irmãos, nesse sentido, mostra que todas as histórias dos pecadores são iguais. Eu tenho a minha história de vida, você tem a sua, outra pessoa tem a sua própria história. Passamos por diversos contextos, mas, no frigir dos ovos, quando a gente vai ver a nossa história, estávamos perdidos, distantes de Deus, e fomos alcançados pela maravilhosa graça. Essa é a história da salvação. A história da salvação é que eu era cego, mas agora eu posso ver. Então, continue pregando, continue compartilhando o seu testemunho com as pessoas, mas sabendo que isso não é pregar o evangelho. Porque contar o testemunho, irmãos, fica muito na nossa própria subjetividade. Quem ouve o seu testemunho pode dizer: poxa, que bacana, Tiago, sua história realmente é uma história muito inspiradora. Isso deu certo na sua vida, você se apegou à sua fé em Jesus, né? Você teve usou aquilo que estava mais perto de você. Então eu também vou me apegar à minha própria fé. Lembra aí daquilo que a gente falou no começo? Que muitas pessoas aí são a fé que se baseia na própria fé? Então o que é que respondem? Aquilo que aconteceu em Tiago é porque ele foi uma pessoa de fé. Então eu vou usar também a minha fé. A fé que eu tenho nisso ou naquilo, ou até mesmo a fé que eu tenho em mim mesmo.
na minha capacidade, né, na minha força de vontade, e aí eu vou conseguir superar essa dificuldade que eu estou passando. Muitos chegam a essa conclusão. Porque contar o testemunho, irmãos, não fere não fere a consciência do pecador, que ele precisa se arrepender, que ele precisa se voltar para Cristo, que ele precisa de um Salvador. O próximo ponto, irmãos, é que evangelizar não é fazer apologética. O que é que significa isso? O que é apologética, para quem não sabe? É defesa da fé. Sabe lá aqueles filmes, aquele filme Deus Não Está Morto? Onde o jovem está na faculdade, aí vem um professor ateu e começa a dizer, olha, Jesus não existe e tal, e aquele jovem começa a estudar, começa a ver meios para poder provar que Deus não está morto, que Deus existe, que Deus é verdadeiro. O nome dessa prática é apologética. Evangelizar não é apologética. Com isso, eu não estou dizendo que fazer apologética não é importante. É importante, tem a sua validade, mas não é a mesma coisa que evangelizar. Assim como contar o testemunho tem o seu papel, é bom em determinadas ocasiões, mas contar o testemunho não é evangelizar. Evangelizar também é diferente dos resultados da evangelização. Por isso que conversão vem antes de evangelização nesse livro. Porque a evangelização, irmãos, pode ou não converter as pessoas. Quando um missionário está em determinado campo, anos e anos pregando, e ninguém se converte, ninguém se arrepende, ninguém se volta para Cristo, isso quer dizer que o missionário não está fazendo um bom trabalho? Quer dizer que está tendo alguma coisa errada com esse missionário? Esse missionário precisa orar mais, esse missionário precisa se consagrar mais a Deus. É por isso, Noé, durante 100 anos, construiu a arca. Quem foi que se arrependeu? Ninguém. O próprio apóstolo Pedro, quando ele menciona o que aconteceu com Noé, ele disse que Noé ele foi o mensageiro do evangelho para as pessoas da sua época. O profeta Jeremias, se não me engano, pregou durante anos. Ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Profeta Jeremias. Quando nós pregamos o evangelho e uma pessoa crê, e uma pessoa se arrepende, a obra de Deus está sendo feita. Deus está atuando ali, cumprindo o seu propósito de salvar aquela pessoa. Então, queridos, evangelizar pode ou não produzir a conversão. O desejo do nosso coração sempre é a conversão. Mas nem sempre a vontade de Deus é a conversão. Em alguns momentos, a vontade de Deus é aumentar ainda mais a culpa daquela pessoa. Aquela pessoa, no dia do juízo final, ela será ainda mais... o peso da condenação dela será ainda maior. Por quê? Porque ela teve acesso à mensagem do evangelho e mesmo assim recusou. Eu quero ver com os irmãos aqui uma passagem de Romanos. Tem algumas pessoas, irmãos, que erroneamente entendem que o evangelho, que nos lugares onde o evangelho não foi proclamado, Deus, no final das contas, vai ter misericórdia das pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, e essas pessoas, no final, serão salvas. Acreditam que Deus, de alguma forma, vai se revelar por meio da natureza, e no final das contas, essas pessoas serão salvas. Meus irmãos, esse ensino, esse pensamento, ele é frontalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. Frontalmente contrário àquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos. Porque se as pessoas são salvas sem a necessidade da pregação do evangelho, para que fazer a obra missionária? Para que pregar o evangelho? Para que enviar pessoas para o outro lado do mundo? Deus vai se revelar a elas por meio da natureza. Isso é errado, meus irmãos. Aqui, Romanos, vamos ler duas passagens aqui em Romanos. Romanos 1. Romanos, capítulo 1, verso 20.
Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, observe que coisa forte que o apóstolo Paulo está dizendo. Em todos os lugares do mundo, não existe alguém que nunca teve uma revelação de Deus. A revelação de quem Deus é. Quando nós saímos por essa porta e olhamos para os céus, nós vemos que existe um Deus que criou todas as coisas. E isso independente do nosso grau de instrução, isso independente de qualquer coisa. Todos nós temos luz de quem é Deus, porque Ele se revelou por meio das coisas que foram criadas. Mas o que é que as pessoas fazem com essa revelação que Deus dá a ela? Por meio das coisas que foram criadas, por meio da nossa própria consciência que nos acusa. Ele fala sobre isso, de pessoas que se acusam e vivem se acusando constantemente. É a consciência que Deus colocou no nosso coração. Em toda a cultura, irmãos, roubar é errado. Em qualquer lugar do mundo, roubar é uma coisa errada. E de onde vem essa lei? De onde vem essa ideia que roubar não é uma coisa certa? Deus trabalhando na consciência do ser humano, que aquilo que ele está fazendo é errado. E o que é que as pessoas fazem com essa verdade que Deus faz por meio da sua revelação da natureza? Elas sufocam essa verdade. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e viram os índios lá, todo mundo nu, andando pela praia, eles começaram a se referir às terras de Vera Cruz, que foram descobertas, como o Éden. Nós encontramos o Éden. Pouco tempo depois, eles descobriram que os índios não eram tão inocentes assim. E não são tão inocentes como o pessoal de ONGs aí da FUNAI quer que eu e você acredite que eles são inocentes, que eles estão lá na cultura deles, eles são inocentes. Quando o índio vai lá e vai adorar a onça pintada, quando o índio vai lá adorar a Tupã, ele está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 1, verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Sociedades que vivem completamente nuas, irmãos, são sociedades que estão imersas na idolatria. A nossa sociedade, onde a nudez é cada vez mais popularizada, é uma sociedade que está cada vez mais imersa na idolatria. Idolatria e imoralidade sexual são irmãs. Sempre que você vê na Bíblia, sempre faça essa observação. Onde há idolatria, há imoralidade sexual. Lembra do bezerro de ouro? Construíram o bezerro de ouro. E o que é que aconteceu depois? Idolatria, promiscuidade. Quando lá o livro de Êxodo fala que aquelas pessoas se reuniram para se divertir, a expressão divertir que aparece em Êxodo se refere a pecados sexuais que estavam acontecendo ali no meio do povo de Israel, naquela celebração do bezerro de ouro. Então não pense que o índio que está no mato, ele é inocente, que ele não entende o que ele está fazendo. Deus se revelou a ele. E ele sufocou a glória do Deus invisível pela imagem do homem corruptível de aves, quadrúpedes e répteis. Capítulo 2, verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei, serão julgados. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Por isso, irmãos, é urgente a pregação do evangelho. É urgente pregarmos o evangelho aonde estamos e que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Porque essas pessoas que estão morrendo sem Cristo, elas estão se perdendo eternamente. É o que a Bíblia diz. Pode ser chocante? Pode ser uma verdade que para você não é tão popular? Como é que a pessoa não ouviu o evangelho e ela vai ser condenada por não ter ouvido o evangelho? Ela não teve a oportunidade de ouvir o evangelho e ela vai ser condenada.
Porque a condenação, irmãos, não é por ter ou não ter a oportunidade de ouvir o evangelho, mas sim porque nós pecamos contra Deus. Em tese, todos nós merecemos o inferno. Todos nós merecemos a condenação eterna. O evangelho não é uma obrigação de Deus. O evangelho é uma manifestação da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que ele pode ou não ofertar para uma pessoa. E quando essa graça ela é ofertada, quando essa graça é oferecida por meio da pregação e a pessoa rejeita, ela é ainda mais condenada. Os que pecaram sem lei, perecerão sem lei. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. O peso da condenação é ainda maior para essas pessoas. Vamos continuar. O problema do homem, irmãos, portanto, ele não pode ser resolvido pelo próprio homem. O problema do ser humano é um problema de caráter, é um problema espiritual, é um problema que só pode ser resolvido pelo próprio Deus. Não tem como as pessoas serem redimidas se não for Deus que redima. Não tem como redimir uma sociedade por meio da educação. Não tem como redimir uma sociedade por meio de apenas disseminar valores cristãos pela cultura. Tudo isso é importante? Sim, mas isso não converte. No catecismo puritano do pastor Spurgeon, na pergunta número 20, ele diz o seguinte, irmãos. Pergunta número 20. Quem é o redentor dos eleitos de Deus? Lembra que catecismo é aquele conjunto de perguntas e respostas bíblicas. E aí ele pergunta, quem é o redentor dos eleitos de Deus? E a resposta, o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o Filho eterno de Deus, se tornou homem, sendo e continuando a ser Deus e homem, com duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Cristo é a única solução. Cristo é o único que pode redimir a humanidade. Cristo e aquilo que Cristo fez, e a mensagem, e essa mensagem é o que pode transformar as pessoas. Tudo o que nós podemos fazer pelas pessoas, meus amados irmãos, é apresentar o evangelho tão bem quanto pudermos. Nós devemos apresentar de forma bíblica, devemos apresentar o evangelho de forma coerente, de forma didática, devemos viver em santidade, devemos dar bom testemunho, porque o nosso testemunho fala muito para as pessoas. O nosso testemunho pode servir como uma porta aberta para pregar o evangelho ou como uma porta fechada. E quando a pessoa sabe que você é crente e você comete qualquer deslize, você não é crente? Então, eu que não sou, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se você cometer, escorregar aqui, você não é crente? Então, isso já é usado para invalidar aquilo que você acredita, aquilo que você prega. E além de vivermos em santidade, darmos bom testemunho, nós devemos pregar para essas pessoas e também rogar a Deus para que Ele convença os nossos ouvintes. Se Deus não agir, se Deus não ouvir nossa oração e não trabalhar no coração, não há conversão. Você pode pregar aquele descrente, botar ele numa prisão, ó, você só vai sair daqui no dia que você se converter. Vou pregar para você todo dia até você se converter. Você pode fazer um trabalho mental nele lá, ou ele, para querer sair, falar que creu. Mas só Deus é que pode fazer isso. Agora que deixamos claro o que não é evangelização, agora sim vamos focar no mérito, né? Apesar da gente estar dando pincelada ao longo da mensagem. O pastor John Stott, ele fez uma definição do que é evangelização, né? Evangelizar é propagar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras, e como o Senhor que reina, ele oferece agora o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito Santo a todos os que se arrependem e creem. Isso é evangelizar. Evangelizar não é parar no sinal, no farol, abrir um cartaz e dizer, Jesus te ama. Isso não é evangelizar. Em uma sociedade como a nossa, irmãos, você dizer para uma pessoa que Jesus ama a pessoa, você acha que isso tem algum efeito? No mundo em que vivemos, isso seria até uma coisa óbvia.
Por que Jesus não me amaria? Por que Jesus não me aceitaria? Eu sou pior do que as outras pessoas para Jesus não me amar? Então, essa mensagem do amor de Deus não é uma mensagem que apenas ela, Jesus te ama, choca o pecador. Você precisa mostrar o pano de fundo de onde Deus nos amou, como Deus nos amou, qual estado do homem sem Deus e mesmo assim Deus nos amou. Deus amou o mundo. Quando uma pessoa vai numa joalheria, vê algum diamante, alguma joia, sempre se coloca um pano escuro por trás, para que você possa observar melhor os contornos. Não é verdade? Com o evangelho é assim. Qual é esse pano escuro? O pecado. Para você apresentar o evangelho, você tem que botar o pano escuro. Você tem que dizer, olha, seu estado é esse aqui. Você tem que trazer o diagnóstico. Olha, o seu estado é câncer. Você está em estado terminal, está em metástase. Você está morto em pé. Você está em paliação. Não tem o que você fazer, não tem o que ninguém possa fazer por você. O que o homem pode fazer por você é paliar, é tratar sintoma, é lhe dar uma boa educação, é limitar os sinais por meio das leis, para que você não seja uma pessoa violenta, perigosa, uma pessoa agressiva. Mas o que é que vai tratar isso aqui? Só Jesus de Nazaré. Só Jesus para curar o câncer chamado pecado. Só Jesus para poder trazer essa transformação. E aí sim, depois de mostrar o cenário, aí sim, apresentamos o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós achamos, irmãos, a evangelização em diversas passagens do Novo Testamento. Mas eu gostaria de me concentrar agora apenas nas passagens do livro de Atos. Algumas dessas passagens, né? Atos capítulo 5, verso 42. Atos, capítulo 5, verso 42. A igreja primitiva foi muito atuante na pregação do evangelho. Atos, capítulo 5, verso 42. Eu vou citar e vou passando para as próximas passagens. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Caminhe um pouquinho comigo até o capítulo 8, verso 25. Atos 8, 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Caminhe um pouco mais, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 35. Atos 15, versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E por último, capítulo 16, versículo 9 ao 10. Atos 16, verso 9 ao 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então nós vemos aqui, irmãos, a atuação da igreja primitiva pregando o evangelho em diversos lugares, passando lá em Jerusalém, passando para os samaritanos, indo para os gentios, que aqui é o caso dos macedônios. E eu chamo a sua atenção aqui para o verso 9. Como é que o apóstolo Paulo teve a convicção de que a vontade de Deus é que ele fosse para a Macedônia? Ele teve uma visão. E quando o apóstolo Paulo chega lá, na região da Macedônia, ele não faz como muitos pregadores fazem. Olha, meus irmãos, eu cheguei aqui hoje porque Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão, eu vi um homem, e o homem mandou eu vim para a Macedônia. A pregação de Paulo não foi essa. Olha o que o texto diz.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Evangelho. Não foi a experiência que ele teve que ele foi anunciar. Ele foi anunciar o Evangelho, a mensagem de salvação. É isso que ele foi pregar. Próxima pergunta. Quem deve evangelizar? Isso é óbvio. A ordem da evangelização é para o pastor? É para o missionário? É para o diácono? É para quem? Para todos nós. Mateus, capítulo 28, vamos lá? Ver aquele texto da grande comissão. Um texto muito conhecido que a gente precisa considerar. Mateus, capítulo 28. Mateus 28, do verso 19 ao 20. O ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, observem, meus amados irmãos, a vontade do Senhor Jesus é que façamos discípulos em todas as nações. Então, isso diz respeito à igreja como comunidade e diz respeito a nós, enquanto crentes, enquanto indivíduos. Nós, como pessoa física, por assim dizer, não temos condições de, por nós mesmos, irmos até o confim da terra e anunciar o evangelho lá para as pessoas de todas as nações. Mas nós devemos estar engajados para que alguns de nós possam ir fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele diz, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso mostra conversão, arrependimento, e não apenas isso. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez você está aqui há muitos anos, membro dessa igreja, ouvindo de outras igrejas. Você já conhece todas as coisas que Jesus ensinou? Cada dia você aprende mais, né? Então isso mostra o quê? Que há uma continuidade. Então a missão da igreja, a nossa missão, não é apenas pregar o evangelho naquele momento, mas agrupar as pessoas e discipular essas pessoas, continuar ensinando essas pessoas, para que essas pessoas possam dar continuidade. Elas mesmas possam fazer novos discípulos. Elas mesmas usem os dons e talentos que Deus deu a elas para que elas deem continuidade no ID que o Senhor determinou. Então essa é a função. Quando vemos lá na carta de Paulo aos Efésios, ele vai apresentando no capítulo 4 como Deus deu dons aos homens. E Deus chamou um para apóstolos, um para pastores e mestres, outros para evangelistas. Ele vai falando isso. E ele diz o seguinte, que Deus deu dons a essas pessoas para um propósito. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Então Deus colocou aqui nesta igreja o pastor Diógenes como um meio, um dom, um presente, para que vocês, membros da igreja, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do Senhor, sejam aperfeiçoados e usem os seus próprios dons e talentos para o benefício do corpo de Cristo como um todo. Para poder pregar o evangelho no trabalho, na sua vizinhança, para poder evangelizar as pessoas, para poder discipular as pessoas. Então Deus faz assim. É assim que Deus trabalha e é assim que a igreja avança ao longo desses mais de 2000 anos. Lembra que eu mencionei que a evangelização envolve o testemunho da igreja com relação aos nossos relacionamentos interpessoais? Abra comigo agora João 13. João capítulo 13, versículo 34 ao verso 35. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que o Senhor Jesus falou. Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que coisa profunda, irmãos. Como é que nós seremos conhecidos? Quando tivermos amor uns pelos outros. Pense comigo. Hoje, aqui na nossa realidade, a gente percebe quando uma pessoa é cristã. Ou pelo menos, quando vê a pessoa indo para a igreja. Normalmente a pessoa vai com uma roupa um pouco mais apresentada, usando uma Bíblia e vai para a igreja. Então há algumas características que a gente identifica. Uma pessoa desconhecida que ela é cristã ou que ela está indo para a igreja. No tempo bíblico não era assim. As pessoas se vestiam de forma igual, aqueles roupões típicos da época, não andavam com a Bíblia. No máximo, uma igreja tinha um pergaminho de uma cópia de uma das cartas, uma cópia dos evangelhos, e o pastor vinha à frente, né, vestido da mesma forma que os outros irmãos, provavelmente em torno de uma mesa, ou reunidos em um semicírculo, e ele lia aquela carta para a igreja toda. Ele lia do primeiro capítulo até o final do capítulo, e os irmãos tinham aquele momento de comunhão. Como é que aquelas pessoas eram conhecidas? Como crentes, como servos de Jesus de Nazaré, pelo amor. O cuidado que eles tinham um pelo outro. No primeiro século, muitas pessoas do governo se infiltravam na igreja para poder entender o que é que os crentes fazem. Havia uma celebração que era chamada a festa do amor, ou a festa ágape, que era um momento em que os crentes se reuniam para participar da ceia do Senhor. E eles não apenas comiam um pedaço de pão e um pouquinho de cálice. Era uma verdadeira refeição. E eles tinham um momento de comunhão, naturalmente se chamavam de irmãos. E essas pessoas infiltradas, elas começaram a propagar mentiras sobre os cristãos. Eles começaram a dizer, olha, eles são, como é que é a palavra? Eles praticam incesto. Por quê? Porque eu vi um homem casado com uma mulher e chamando ela de irmã. Eles são canibais, como a irmã mencionou. Por quê? Porque eles comem o corpo do Cristo e bebem o seu sangue. Então, eles começaram a distorcer, começaram a dizer que os crentes faziam orgias, porque o nome da festa era a festa do amor. Então, imagine, irmãos, como era essa perseguição. Como é que os crentes são conhecidos pelo mundo ao nos amarmos uns aos outros. E qual o problema, meus amados? Que problema nós temos quando vemos igrejas que são divididas, onde irmãos vivem em contenda. Vemos isso claramente na carta de Paulo aos Filipenses. Rogo a Evódia e a Sintique que vivam concordemente no Senhor. Ele menciona nominalmente aquelas duas mulheres, porque certamente eram pessoas influentes naquela igreja. E ele diz, olha, essas mulheres... Vamos abrir lá, é melhor do que eu ficar falando de cabeça. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 2. Filipenses, capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Vocês concordem no Senhor. Vocês fiquem em harmonia, unidas em um pensamento. E aí ele agora se dirige ao pastor da igreja, verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós vemos aqui duas mulheres conhecidas do apóstolo Paulo, que têm muita experiência no reino de Deus, pessoas que foram atuantes no reino de Deus, pessoas que foram a bênção para o ministério do apóstolo Paulo, para o ministério de um homem chamado Clemente e de todos os cooperadores de Paulo, mas que essas pessoas estavam vivendo em desarmonia. Estava causando uma celeuma, uma divisão naquela igreja dos filipenses. E isso trazia mau testemunho, e isso trazia muitos problemas
para aquela comunidade, irmãos. Igrejas, irmãos, que são imersas em contendas, igrejas de donos. Tem muitas igrejas aí fora que são igrejas de donos. Às vezes o membro foi o pai daquele membro, ele foi o fundador da igreja, o outro também é filho do fundador, e aí se acha que são meio que as famílias que rivalizam pelo controle da igreja. Há uma divergência, uma briga, uma contenda. E normalmente nessas igrejas, essas pessoas ficam tão imersas na sua própria realidade e a obra missionária acaba sendo sufocada. São igrejas que não são atuantes no reino de Deus. Podem até apoiar financeiramente um missionário ou outro, mas na região onde vivem, na região onde a igreja é plantada, elas não atuam. Isso é terrível, meus amados irmãos, tanto para a própria igreja, como para o testemunho para com os de fora. Tempo e energia sendo gasto no nosso próprio ego, lambendo as nossas próprias feridas e estagnados nas dores, porque nós só fazemos lembrar com saudosismo daquela época. Ah, porque no passado não era assim. Ah, porque no passado foi de outro jeito. E esses irmãos vivem assim, de passado em passado, no outro tempo de outrora, e o evangelho não floresce onde eles estão. Isso é perigoso. Isso não é saudável para a igreja. Jesus não abençoa uma igreja que vive dessa forma. Vamos caminhar. O tempo está curto. O terceiro ponto. Como devemos evangelizar? O autor Mark Dever, ele traz algumas orientações bíblicas de como devemos evangelizar. Primeiro ponto, oração. Essencial, oração. Lembrem do que a irmã disse na escola bíblica dominical. Existe uma batalha espiritual. Pregar o evangelho, irmãos, é adentrar o território do inimigo. É você saquear o inferno. É você tomar da mão de Satanás, por meio do Espírito Santo, uma pessoa que é escrava dele. E ele não quer largar essa pessoa. Pela força do seu próprio braço, você não consegue. Então Deus precisa agir através da oração dos crentes. Diga às pessoas com honestidade que se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas, mas haverá preço. Lembra da irmã que mencionou? Comecei a orar, quando eu orei as coisas pioraram ainda mais? Haverá um preço. Diga às pessoas da urgência do evangelho. Se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas. Mas elas precisam decidir isso agora. O dia da conversão, o dia do arrependimento é hoje. Não é daqui a alguns anos, quando eu estiver velhinho, lá na frente, depois que eu viver tudo que eu tiver para viver, eu vou me tornar crente. Vou me arrepender, vou me tornar crente. A conversão é para agora. O chamado para o novo nascimento é para o dia de hoje. Vamos abrir em uma passagem bíblica. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 7. Hebreus 4, 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é salutar, isso é de toda importância. Diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, elas serão salvas, embora as dificuldades que vão acontecer. Deixe isso claro. Na pregação, não use a ideia da sua própria cabeça, use a Bíblia. Deixe claro para a pessoa que aquilo que você está dizendo não é fruto da sua opinião pessoal. É o que a Bíblia diz. Não é o achismo de Mateus, não é o achismo do irmão A, da irmã B. É o que a Bíblia diz. Compreenda que a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização, como nós trouxemos até aqui. E eu gostaria de finalizar lembrando aos irmãos daquilo que a gente viu na semana passada, quando mencionamos a parábola do semeador. A semente que foi lançada naqueles terrenos foi a mesma semente.
Mas o resultado foi por causa de cada terreno. Cada terreno trouxe um resultado diferente para aquela semente. Então, ao pregar o evangelho, o seu papel não é converter ninguém. O seu papel é permanecer fiel. O seu papel é falar a verdade de Deus. O seu papel é permanecer fiel àquilo que Jesus lhe mandou fazer. Pregue e deixe os resultados com o Senhor. Ore e entregue os resultados ao Senhor. Dê bom testemunho, entregue os resultados na mão do Senhor, porque é Ele que vai produzir os resultados que nós queremos, se assim for da vontade dEle. E eu incentivo você, que está aqui, e que porventura ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se arrependa do seu pecado. Creia no Evangelho. Creia nessa mensagem, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você ouviu nessa manhã que o que aguarda, a expectativa daqueles que não se arrependem dos seus pecados e creem, é a perdição eterna. O que eu estou falando aqui, meu irmão, o que eu estou falando aqui, minha irmã, não é você ser membro da igreja. Não é você estar aqui de semana após semana. Não é você ter nascido num lar evangélico. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre nascer de novo. Conversão. Mudança de vida. Mudança de mentalidade. Estar realmente ligado ao próprio Cristo pela fé. Não apenas ligado à igreja local. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificamos o Teu nome, agradecemos por esta manhã, agradecemos pela oportunidade que tivemos de ouvir os louvores, as orações e a pregação da Tua palavra, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa produzir os frutos que lhe apraz, ó Pai. Esteja edificando a Tua igreja, Senhor. O Senhor prometeu que o Senhor mesmo, pessoalmente, edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, por isso, ó Pai, pela instrumentalidade da pregação da Tua palavra, pedimos que o Senhor edifique a Tua igreja. Que a Tua igreja possa crescer em santidade, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Que todos nós possamos rever, ó Deus, o quanto podemos ser mais empenhados na prática da evangelização, pregar o evangelho, como precisamos orar mais, como precisamos ler mais a Tua palavra, como precisamos, ó Deus, ter mais sabedoria para lidar com as pessoas descrentes que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Ajuda-nos, ó Pai, a vigiar, Senhor. Ajuda-nos a dar bom testemunho. Ajuda-nos, ó Pai, a nos colocarmos como verdadeiros missionários, cientes de onde nós estamos em uma missão. Nós não estamos brincando. O Senhor nos colocou aonde nos colocou para que nesses lugares difíceis possamos frutificar e dar bom testemunho. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Esteja abençoando o pastor Diógenes e os irmãos lá em Subaúma e abençoe aqueles que irão agora à tarde. Abençoe o retorno deles para Salvador. Também, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe no retorno para os nossos lares, que o Senhor nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado. Essa é a nossa oração, para a Tua glória, tão somente, no nome de Jesus. Amém.